suplementação faz parte da sua vida. É difícil você ter completa saúde sem fazer suplementação. O solo está contaminado, a água está contaminada, o ar está contaminado. Não tem jeito de você viver só da alimentação. Você tem que aprender a suplementar. Aqui está a linha para você, tá bom? Boa sorte. Então, o assunto hoje é anestesiologia e nós estamos falando com o Dr. Carlos Farias, que é chefe do serviço de anestesiologia da Santa Casa. A tentativa é não só fazer com que você saiba mais sobre anestesia, mas também com que você pare de encarar isso como um problema. Quer dizer, nós estamos tentando desmistificar, tá? Que realmente, para quem trabalha com cirurgia, o anestesista é fundamental. Imagina você se submeter a uma cirurgia de mama, uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de próstata, sentindo dor. Impossível. Ou tá? sem o anestesista, né? Ou porque sem o médico não tem como fazer as duas coisas, né? Assim, no início, eu fiz cirurgia geral já faz um bom tempo, já faz 30 anos. Eu estava comentando, inclusive, com o Carlos, que eu já participei de cirurgia como residente, não tem nem como falar nada, em que a gente fez cirurgia e o professor, na época, como trabalhava no interior, ele mesmo fazia anestesia. Mas é uma situação assim muito desconfortável. Em outros estados, quando a gente teve a oportunidade de fazer algum tipo de cirurgia de demonstração em que o anestesista não era tão qualificado, faz com que o cirurgião não tenha tranquilidade para atuar. Quer dizer, o anestesista é fundamental para quem vai fazer cirurgia, da mesma forma que na tua área. Dá muita paz, tu está trabalhando com uma pessoa que está lá cuidando do paciente, com certeza, né? Com certeza. Os tipos de anestesia, Carlos, que eu acho que o pessoal se atrapalha um pouco e se confunde muito, né? Não, e a diferença entre elas, né? Por exemplo, o que é uma RAC, uma peridural, essas coisas assim, pra gente que é leigo, na medicina não sabe. O que eles erram os nomes é gozação. A gente, realmente. A gente chega a dar risada com os tipos de anestesia que o povo cita aí. Mas assim, anestesia local. Todo tipo de anestesia local precisa do anestesista? Não precisa? O que seria o ideal? Não necessariamente. A anestesia local pode ser praticada simplesmente apenas pelo cirurgião, quando ele vai submeter o paciente a um procedimento de pequena... como é que eu vou dizer? Pouco invasivo. Pouco invasivo, exatamente. E pode ser prestado simplesmente apenas pelo cirurgião, né? Nós temos o que a gente chama de anestesia local assistida. Local assistida é quando o profissional cirurgião, após a avaliação do seu paciente, vai fazer um pequeno procedimento, mas o paciente não se sente confortável apenas em receber anestesia local. Ou o paciente às vezes tem alguma comorbidade, alguma doença associada que preocupa o cirurgião, traz alguma preocupação para o cirurgião em relação ao procedimento que vai ser realizado, então ele solicita a presença do seu anestesista para acompanhar. Então o anestesista vai chegar lá, ele vai monitorizar o paciente, vai verificar a pressão, vai ficar durante o procedimento ali cuidando do paciente, enquanto o cirurgião procede à cirurgia com anestesia local, vai fazer a injeção do anestésico no local do procedimento, e o anestesista fica só ali acompanhando, para que, se alguma intercorrência decorrente do procedimento acontecer, o paciente seja prontamente atendido, sem que o cirurgião desvie o foco do procedimento cirúrgico. Isso traz, além de um conforto para o paciente, uma segurança para o paciente e para o profissional cirurgião que está ali junto. Sabe que em cirurgia plástica, hoje em dia, muita coisa que a gente fazia com anestesia geral, hoje em dia a gente faz com local assistido. Isso. Né? Que é um conforto para os dois lados. Exato. Esse tipo de assistência que o anestesista presta possibilita você, né, que tem medo do anestesista, o que tinha, porque a partir de hoje não vai mais ter, possibilita assim você... Esperamos. Não, porque quando diz assim, não, o anestesista vai estar chamado doutor, precisa de anestesista. Não, querido, anestesista é justamente para quê? Para que na hora que eu for fazer a anestesia local, que é uma picadinha com a introdução do anestésico, você não sinta dor, você não fique agitado,
né? O anestesista vai te dar um sedativo, quer dizer, você, muitas vezes, Carlos, o paciente, e a gente tem o hábito de fotografar, os colegas até brincam que hoje em dia o que eu faço não é mais medicina. Mudou um pouco que atualmente a gente faz modulação hormonal, tal, então eu me sinto médico de novo. Mas fazendo a cirurgia plástica, o pessoal diz assim, o que vocês fazem, os colegas da residência em cirurgia geral, pô, tu saiu da medicina, né? Eu digo, graças a Deus, pelo menos eu não trabalho com risco. Mas essa possibilidade de pegar o paciente, né, e fazer uma anestesia local, que é uma injeçãozinha que ninguém gosta de injeção, né? Que o paciente chega dormindo e sai dormindo, mas ele entrou andando. Então o paciente diz assim, quando a gente vai fotografar a segunda vez, depois do pós-operatório, que o cirurgião plástico fotografa antes, durante, depois, muitas vezes o paciente diz assim, mas doutor, o senhor não fez a fotografia antes, porque ele já recebeu no pré-operatório um remedinho que hoje em dia faz com que ele entre sedado e que faz amnésia, que é fantástico. Exatamente. Né? E que o anestesista vai continuar depois desse tipo de... São os procedimentos que a gente chama de local com sedação, né? O paciente recebe depois de ser puncionado, depois de ser monitorizado, ou às vezes até antes, o paciente toma via oral, antes de entrar para o bloco cirúrgico, né? O paciente recebe uma medicação, um sedativo, que a gente chama, e aí tem vários sedativos que podem ser utilizados, na qual exatamente promove isso, né? Promove uma amnésia, né? A partir do momento que ele recebe, né, a medicação, né, ele não lembra do que aconteceu. Né? Coisa boa, né? Nem Eu bloco. posso Isso é contar a experiência maravilhoso. própria, que eu, quando fui anestesiado, quando fiz uma cirurgia de varizes, eu me lembro assim, de ter entrado na sala e depois eu não me lembro de muita coisa. Assim, tenho flashes de algumas coisas. Por quê? Porque a colega me fez, eu disse para ela, olha, prefiro não ver nada. Eu disse assim, né? Eu como paciente, viu? Anestesiologista como paciente. Eu disse, prefiro não ver nada. Ela me administrou um sedativo, fez anestesia, enfim, eu não lembro absolutamente nada. Quando eu acordei, digamos assim, estavam me passando para a cama da sala de recuperação. Né? Coisa boa, então, né? assim, Fantástico. Foi Coisa boa, não extremamente precisar ver nada, confortável. né? Então, assim, esse tipo de anestesia local com sedação proporciona justamente um conforto para o paciente, que às vezes o paciente é um grande estresse para o paciente se submeter. Tem pacientes que às vezes têm verdadeiro pânico de agulhas. Né? Vai coletar sangue, às vezes, uma simples coleta de sangue, às vezes, é extremamente estressante para o paciente. E se submeter a um procedimento cirúrgico, muitas vezes, hoje em dia, a gente vê muito, principalmente, né, na tua especialidade, né, Miguel, que a cirurgia plástica, assim, avançou demais e hoje a procura é grande, muitos pacientes jovens, e os pacientes jovens, às vezes, embora às vezes estejam corajosos para fazer, encorajados a fazer, extremamente estressados, né? Ficam extremamente estressados, principalmente os homens. Os homens são mais estressados que as mulheres. Com certeza, na minha área também. Eu vejo que os homens... E me diz uma coisa, existe risco na sedação? Existe. Todo procedimento de anestesia, tanto como anestesia local, com sedação, anestesia geral ou as outras, existem. Né? Tanto que a gente tem alguns cuidados. A sedação nada mais é, né, do que uma alteração leve do nível de consciência, né, da pessoa, que pode trazer algumas repercussões, dependendo do nível de sedação que se faz no paciente. Por isso que é importante, né, um bom profissional. Por isso que é importante um bom profissional, o paciente ser bem orientado quanto a isso, né, porque às vezes o paciente confunde muito a questão da sedação com anestesia geral. Né? É bastante comum a gente ver isso, né? Porque os pacientes acham que, como eles dormem, que é anestesia geral. Não. Né? A gente faz, às vezes, uma sedação consciente. Quantas vezes a gente já teve pacientes lá na clínica mesmo, né, que respondem, ficam responsivos, né, ao procedimento quando são solicitados, mas depois que saem, não lembram. Dizem, mas já foi, já terminou. Né? Mas eu achei que a recém estava começando. Achei que a recém estava começando, na verdade o procedimento já transcorreu. Né? Que é muitas vezes o que a gente quer, né? Na área da plástica ou da odontologia, o que tu quer? Tu quer muitas vezes que o paciente se mexa, que é para te ver como é que ficou o resultado. Exato. Tu vai fazer uma cirurgia de face. Muitas vezes é importante que na hora que vai se fazer a tração, que o paciente angule o pescoço para ver se a gente está conseguindo retirar
o excesso que queria retirar, né? Ou, eventualmente, hoje em dia, a cirurgia de nariz, que a gente também pode fazer com anestesia local, que o paciente respire pela boca, que ele abra a boca enquanto está trabalhando o nariz, né? E esse paciente, esse é um engano muito comum do paciente. Ele acha que ele foi submetido à anestesia geral. Exato. Porque não me lembra de nada, né? Exato. Ele não lembra de nada, mas eu dormi. Eu dormi, ele acha que foi anestesia geral. Exato. A anestesia geral, o que modifica então dessa anestesia local com sedação? A anestesia geral, o paciente vai ser submetido a medicações e gases anestésicos, né, porque hoje em dia nós podemos fazer só medicações endovenosas, né, E pode ser anestesia geral só com gás também? E pode ser só com gás também. E pode ser um misto das duas. Eu sempre brinco com os residentes, assim, ó, quando a gente está, que eu trabalho também com residentes na Santa Casa, que a anestesiologia eu acho uma especialidade, assim, eu amo o que eu faço, e eu acho uma especialidade, assim, que te proporciona uma série, um leque de opções que tu tens para chegar ao mesmo fim, né? Então, assim, a anestesia geral, tu pode submeter o paciente, como eu disse antes, a medicamentos apenas endovenosos, né, ou apenas inalatórios, ou a combinação dos dois. Ou ainda submeter ele a combinações de uma anestesia geral e uma raquidiana, uma anestesia geral e uma peridural, dependendo do procedimento, da indicação, né, tem tudo isso. O que vai levar a gente a escolher a técnica são coisas associadas ao próprio procedimento e ao paciente. E a técnica, muitas vezes a técnica que o cirurgião vai utilizar também, a gente leva em consideração. Tem vários fatores que tu pode optar. Alguns colegas, né, dependendo das especialidades que trabalham, optam por trabalhar com um tipo de anestesia, outros, né, varia bastante. Na anestesia geral, o paciente fica mais à mercê do anestesista. Na anestesia geral, o paciente fica, digamos assim, na mão do anestesiologista, né? Porque o paciente ele está completamente inconsciente, né? Ele não responde pelos seus reflexos, por nada, ele vai ficar entubado, geralmente num aparelho, respirando com um aparelho, né? E totalmente monitorizado. Sua pressão cardíaca, seus batimentos, a sua oxigenação, as várias nuances da monitorização que hoje em dia a gente tem em anestesiologia, que são muito importantes e que avançou muito nos últimos anos nesse aspecto. Hoje a gente tem o paciente literalmente na mão, com várias formas de controlar. Aumentou muito a condição do anestesista verificar os diferentes parâmetros de vida do paciente, né? Com certeza. Quando eu fiz cirurgia geral, muitas vezes na Santa Casa o pessoal anestesiava com um taca-ocazinho só, né? Sim. Então não tinha... Com o quê? É um aparelhozinho de... Um aparelhozinho... que cicla. Um respirador, assim. Minúsculo. Assim, mais ou menos assim, que tu colocava numa fonte de oxigênio e no tubo que o paciente... que era colocado no paciente. E, digamos assim, parecia um reloginho. Tu regulava ali os parâmetros da frequência respiratória e tal, e ele mandava um fluxo de oxigênio para o paciente. E com gás, né? Porque naquela época quase não tinha com gás, as medicações químico, endovenosas existiam, mas hoje em dia, por exemplo, não existe. Hoje em dia existe uma gama de medicações que a gente proporciona infusão contínua durante a cirurgia, né? Há um tempo atrás existiam medicações, e ainda existem, porque em alguns lugares se utiliza, né, medicações que duram muito, o tempo de ação delas são muito longos, então assim, não se aplicavam a utilizar em infusão contínua, porque senão depois o paciente demorava horas para acordar, horas para metabolizar e eliminar todos aqueles medicamentos. Hoje em dia nós temos medicações assim de curta duração, né, de rápida ação e curta duração. A sedação, que é a hora que tu quer o paciente acorda, Exatamente. né? Parece mágico. Né? Isso antigamente que o Carlos falou que era diferente, né? Porque assim, muitas vezes a gente ficava como residente grudado no pé do paciente até o paciente acordar completamente, né? Que hoje em dia, como tem essa possibilidade de infusão, e infusão com bomba de infusão, quer dizer, não é infusão controlada. Levando em consideração peso, dados antropométricos do paciente, peso, altura, idade, né? Que se controla assim excelentemente.
Eu faço bastante também anestesia para cirurgia geral e algumas vezes alguns pacientes, assim, tem alguns colegas que às vezes ficam admirados, poxa, eu adoro quando tu faz essa técnica, diz assim, que é a anestesia venosa, né? Os pacientes acordam, despertam e passam sozinhos para a cama. E eu disse, mas essa é uma das vantagens da utilização dessas drogas endovenosas e de alguns tipos de medicamentos que proporcionam esse tipo de efeito no final da cirurgia, né? Além do conforto para o paciente também, que o paciente acaba ficando menos tempo na sala de recuperação, acorda mais rápido, vai mais rápido para o seu quarto junto com seus familiares, né? Que às vezes também isso é uma coisa que angustia bastante a família que está lá fora aguardando. Meu familiar está na sala de recuperação, não saiu ainda, mas o que está acontecendo? E muitas vezes são efeitos dos medicamentos que a gente precisa respeitar isso, né? Para que depois o paciente vá para o quarto. E é um erro o paciente achar que a anestesia geral é uma coisa ruim, né? Porque muitas vezes o paciente diz assim, mas doutor, eu não posso fazer com anestesia. Exemplo, né? Vou fazer uma lipoaspiração. E durante um tempo se difundiu a ideia de que o cara fazia lipoaspiração de uma região grande com anestésico local, né? Não, mas anestésico local não tem problema. É que o paciente não sabe que o anestésico local, ele tem um percentual por quilo de peso que eu posso administrar para o paciente. Exato, que é um percentual de seguro. Muitas vezes é melhor fazer a geral, exato, é isso? Exatamente. Por quê? Porque se eu vou dar uma quantidade, quer dizer, eu vou fazer uma lipo no abdômen, né? Por isso que eu te falei que eu podia falar da Itália, porque uma vez o cara me deu um frasco de anestésico, uma xilocaína, um frasquinho pequeno, a 1%, para fazer uma lipo no abdômen. Eu falei, olha, meu amigo, não vai ser impossível fazer isso aqui. Porque ele não queria entubar, porque era clínica, e não queria usar gás, não queria... Então eu digo, poxa, o que a gente tem no Brasil, né, de qualidade dos profissionais. Porque no caso de uma cirurgia dessa, né, então muitas vezes tinham ofertas para o paciente, depois hoje em dia já está a própria Sociedade de Cirurgia Plástica, Conselho Federal meio que limitou esse tipo de coisa, né? Porque você imagina, eu vou fazer uma área grande, a quantidade de anestésico local que eu vou ter que usar é muito maior. É muito maior. Então o paciente acaba entrando em risco, por quê? Porque toda droga tem um efeito tóxico. Exato. Se eu vou usar uma droga que eu vou passar a quantidade de segurança, exato, é melhor fazer uma anestesia geral. Nós temos uma faixa, né, de utilização das medicações, onde existe o que a gente chama de faixa terapêutica, né? Se a gente ultrapassar aquilo ali, a gente está causando um efeito tóxico, pode causar um efeito tóxico ao paciente. Se a gente fizer abaixo daquilo, pode não estar fazendo o efeito que a gente esperava proporcional para o nosso paciente, né? E qualquer remédio tem esse efeito. Isso serve para qualquer medicação.